Boa noite para todo mundo Boa noite, e querida. obrigada Boa por vocês noite. estarem aqui. Eu quero até me desculpar de não ter assistido às outras palestras, mas é que eu tenho trabalhado terça nesse horário, então hoje eu consegui fazer uma troca porque eu queria passar um pouco desse assunto que eu tenho lidado de uns anos para cá. Não foi a minha formação inicial, porque eu advoguei durante 13 anos e depois, quando a gente resolveu ter o restaurante, eu fiz um mestrado em gastronomia brasileira e de lá para cá tenho estudado a questão comida, a relação que o homem tem com comida e aí eu acabei chegando nesse... Gosto muito quando junta-se comida e sustentabilidade, porque eu acho que é a grande pedida do momento, realmente a questão da sustentabilidade, o que a gente faz aí no Verdejar. Acho que é uma coisa que traz felicidade para a gente. Então, eu quero, exatamente de iniciar, eu queria contar fazer uma breve história sobre que eu acho que ilustra bastante a importância do que seja a comida e o homem. Por décadas e séculos, muito melhor dizendo assim, nós homens quisemos provar a nossa superioridade enquanto o animal que pensa, né? E várias frases foram cunhadas com esse intuito de mostrar a nossa superioridade. Então a gente começou assim: o homem é o único animal que sofre. Mais tarde nós descobrimos que isso não era verdade. Antes eu queria que vocês olhassem, desculpa, deixa eu interromper aqui. Embora eu não seja nutricionista, depois, se vocês quiserem indicação, os temas que eu vou tratar estão nessa literatura aqui. Eu coloquei uma foto aqui para vocês, destes livros. Algumas coisas são até um pouco polêmicas e tal, mas eu quis colocar aqui para vocês saberem qual é a literatura em que eu me inspiro, ok? Então a gente começou assim: o homem é o único animal que sofre, mais tarde isso caiu por terra, nós sabemos que isso não é verdade. O homem é o único animal que pensa, que consegue ter não é exatamente um raciocínio. Essa frase também caiu por terra, porque isso não é exatamente verdade. O homem é o único animal que tem linguagem. Mais tarde nós descobrimos que não. Existem vários animais que têm a sua própria linguagem. Até abelhas têm a sua linguagem. Depois, o homem é o único animal que ri. Isso também caiu por terra. O homem é o único animal que tem consciência de si. Isso também especialistas, cientistas provaram que não é verdade. E talvez uma das coisas que para a gente é mais simples é o que tem mostrado a nossa singularidade, a nossa exclusividade. O homem é o único animal que cozinha. Até então, isso continua sendo uma verdade. A gente não viu nenhum outro animal por aí cozinhando. Só a gente cozinha. E isso foi Interessante. É interessante porque a gente partiu de um ponto assim: consciência, linguagem, que pareciam ser coisas muito mais complexas e que acabaram por não nos definir e por trazer animais. Por exemplo, tem estudos com gorilas, chimpanzés principalmente, que é assustador. A linguagem deles, a consciência de si próprio. Tem vídeos demonstrando, por exemplo, o chimpanzé fêmea que compra, vamos dizer assim, os carinhos, a proteção do macho com favores sexuais. São coisas impressionantes, mas eles não cozinham. Somos apenas nós que cozinhamos. E isso foi há uma tese biológica muito aceita por muitos cientistas, de que isso que levou a nossa especialização e o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque nós somos os primatas, e primatas grandes do porte de um macaco, do nosso porte, gastam até 6 horas por dia na mastigação, porque precisam de muita energia e precisam de muita alimentação, e eles são herbívoros. E a partir do momento que o homem conheceu o fogo e começou a cozinhar, ele quebrou essas moléculas e ele fez com que a alimentação ficasse muito mais, a digestão fosse muito mais rápida. O que um primata, um gorila faz só dentro do organismo deles, quando nós cozinhamos, a gente começa a digestão fora do nosso corpo.
A comida já entra amolecida na nossa boca, a mastigação é rápida e a digestão mais ainda. Isso fez com que acontecesse um fato muito importante. Nós conseguimos ter muita energia e nós aumentamos os nossos cérebros. E daí para frente começou o nosso boom, a nossa grande diferenciação. E aí a gente começa, como diz o Levi-Strauss, a partir do momento que a gente come, se alimenta e reserva energia, nós dedicamos tempo para conversar, nós dedicamos tempo para contar histórias e para registrar a nossa história, porque a gente teve tempo. A partir do momento que nós tivemos tempo, nós pudemos, nós nos fixamos, nós começamos a plantar, as mulheres, parece ser esse o certo, né? As mulheres inventaram a agricultura e a gente se fixou e a gente começou a ser uma família. E isso é o que acabou por nos tornar humanos. É uma tese bastante aceita essa de que a gente evoluiu a partir da nossa comida. E, além disso, a partir dessa caminhada da nossa história, nós acabamos estabelecendo uma relação com a comida que não é uma relação de encher barriga. Nós sabemos o amor com que a gente prepara as nossas primeiras refeições para os nossos filhos, a maneira como a gente preparou as papinhas para os nossos filhos, os lanches das lancheiras, depois a maneira com que a gente recebeu a comida de avós, o pastel da avó, os bolinhos de chuva, os bolos de fubá que a gente assa à tarde para os filhos, para os convidados, a mesa que a gente coloca. Então, é uma grande distinção entre animais e seres humanos, a maneira com que a comida se manifestou na nossa vida. E essa relação que nós temos com ela. E daí para frente, a gente... Por isso que é tão difícil para a gente quando alguém diz para nós qual é a dieta que nós temos que ter. Tem um escritor que eu gosto muito que ele diz o seguinte, que é mais fácil a gente mudar de religião do que de dieta. E eu acho que isso é uma verdade, porque nós temos apreço pela dieta que nós recebemos dos nossos pais, da nossa família, e temos apreço por aquilo que nós fazemos para a nossa família. Então, é muito complexo isso. Então, a gente receber isso. Você precisa mudar a sua dieta para que você salve o planeta. Parece lindo isso, mas não é tão simples assim, pelo apreço que nós temos pela nossa alimentação. Então, eu julgo que cada geração tem o seu desafio. E eu acho que o desafio da alimentação é o desafio deste momento, que a gente está vivendo. Não concordo com quem diz assim, acho que a gente tem que superar isso. No meu tempo as coisas eram assim. O que significa exatamente isso, no meu tempo? Hoje, o agora, é o tempo de nós todas que nós estamos aqui. É o tempo da Maria Lídia, que é mais velha que eu, da Maria Helena, é o tempo da minha filha, que é mais nova que eu, é o tempo de nós todos pensarmos a comida. E pensarmos, é a comida que pensa e a gente que pensa a comida. E pensarmos, não exatamente que isso é um sacrifício, mas primeiro introjetarmos o fato de que isso pode ser o desafio da nossa geração. E depois que isso não tem que ser desagradável, isso pode ser uma coisa agradável. Então, eu acho, assim, eu proponho que a gente pense sobre isso como uma forma desafiante, mas uma forma feliz, e não como uma forma difícil. Mais especificamente agora sobre exatamente o tema. Eu fiz essa introdução porque eu queria que a gente que não fosse um choque a questão do que se diz sobre essa dieta que está sendo dita através de 37 cientistas espalhados ao redor do mundo inteiro que se debruçaram sobre esse desafio. Hoje nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes na Terra. Até 2050 nós teremos 50 bilhões de habitantes, desculpa. E essa é a dieta que propõe alimentar 10 bilhões de habitantes até 2050. Então, é por isso que eu queria colocar primeiro o desafio depois, mas que ele caminhasse junto com o amor que a gente tem pela comida. E este desafio que essa dieta propõe é que a gente conseguiria, enfim, cumprir o Acordo de Paris, que hoje a gente vê
países deixando de lado, saindo do Acordo de Paris, mas que é tão urgente que a gente consiga cumprir essas metas. Então, vamos lá, o que seria quais são as pretensões desses cientistas que se debruçaram sobre a dieta que poderia alimentar 10 bilhões de pessoas? Então, a primeira coisa é essa, é conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas. A segunda coisa, erradicar a desnutrição e combater a obesidade, que parece ser coisas incongruentes, mas não é verdade. Existem obesos que são desnutridos porque fazem uma dieta à base de açúcares. Terceiro lugar, essa dieta é capaz de preservar a água doce do planeta, que é outro grande desafio. Em quarto, reduzir o desperdício de comida e a perda de alimento. Aqui até quero explicar isso aqui. Reduzir o desperdício de comida é reduzir o desperdício da comida pronta que nós colocamos no nosso prato, que fazemos em nossas panelas. E reduzir a perda de alimentos é impedir que o alimento seja perdido, seja gasto antes dele chegar até o varejão, antes de chegar à nossa casa. É aquela perda do alimento que se dá no transporte, que se dá muitas vezes no mau armazenamento nas lavouras. Então é diferente. Quando a gente fala de desperdício de comida, é a comida pronta. Quando a gente fala em perda de alimento, é o alimento que nem chegou a virar comida ainda. Mas enfim, tentar reduzir, pelo menos, na verdade o ideal é erradicar esse desperdício, mas enfim, que a gente consiga diminuir. Em quinto lugar, fazer uma revolução com a agricultura. Através dessa revolução, para a gente salvar os sistemas naturais. Depois a gente volta, eu quero explicar melhor essa questão. Entendo que essa é a responsabilidade da nossa geração e ela está focada, sobretudo, no consumo da carne vermelha. Eu acho que, com relação a isso, acho que não tem muita surpresa. Eu acho que todos nós escutamos isso aqui e ali sobre a questão da carne vermelha. Esses cientistas, acho que essa frase, eu pensei essa frase, mas acho que ela resume bem isso, que ele diz isso aqui, que atualmente, principalmente no Ocidente, o consumo de carne vermelha e de alimentos processados e refinados é excessivo e o que causa de risco à saúde é maior que o provocado por sexo não seguro, álcool, droga e cigarro juntos. E o que teríamos que potencializar? O consumo de peixe, hortaliças, leguminosas, cereais integrais e promover o consumo de frutos secos como uma alternativa na prática, né? E reservar a carne para ocasiões especiais. Essa é uma grande novidade com relação a dietas que promovem a sustentabilidade. Eles entenderam que é melhor não dizer que é para erradicar o consumo da carne vermelha, porque isso sempre traz uma grande polêmica e eu entendo que seja difícil demais para a maioria das famílias, principalmente em lugares que isso está muito arraigado com a cultura. Eu tenho, por exemplo, uma amiga que é do Rio Grande do Sul e o sobrinho dela esses dias se revelou gay e numa festa de um churrasco as pessoas perguntaram para ela se a família não teve problema dele ter dito que era homossexual, que estava todo mundo tão bem, tão feliz, mesmo depois ele ter dito aquela notícia. Ela falou, não, bem, tá tudo certo. O drama mesmo na família foi quando ele resolveu que ele seria vegano. Então para algumas pessoas, para algumas famílias, isso realmente é uma coisa muito difícil. Então eu achei bem legal eles dizerem o seguinte: dá para comer um pouquinho de carne vermelha, mas vamos reservar para ocasiões especiais. Vamos iniciar uma redução drástica, mas que não precisa resultar na extinção. Eu acho assim, ela é mais simpática, não assusta tanto as pessoas dessa forma. Então vamos lá. Aqui, essa tabela aqui, eu achei bem bacana, que aqui dá ele consegue, assim, de uma forma geral, o que seria exatamente, especificamente, essa dieta que eles propõem. O consumo está aqui, de grãos integrais, que seria arroz, trigo, milho e outros, está em gramas aqui. Então, seria no dia, em torno de 232 gramas. Batata e mandioca, 50 gramas. Por que tão pouco? Primeiro, porque batata e mandioca tem uma série de problemas nutricionais. Ela é pobre nutricional e ela tem uma série de alimentos processados que são à base de batata e mandioca. Vegetais.
na faixa de 300 gramas por dia. Frutas, 200 gramas. Laticínios, 250. E aí ele coloca aqui uma tabela da carne, dos gramas por dia. Vocês vão ver que é muito pouco. Seria, por exemplo, bife aí bovino, 14 gramas. Ou seja, ninguém vai comer 14 gramas de bife no dia. Então, o que a gente teria? O ideal seria a gente somar isso e falar assim, na semana eu posso o quê? Comer um bife que seja 14 vezes 7. Então, a proposta é essa que eles fazem. Se for frango, 29. 29 vezes 7, eu tenho aí uma porção até generosa de carne branca na semana. E aqui embaixo está aqui legume, mas na verdade está errado aqui, se a tradução veio do espanhol, aqui seriam leguminosas, que são os feijões, ervilhas e lentilha, né? 75 gramas, 50 gramas de nozes, óleos, 40 gramas se for insaturado, que seria azeite, óleo de coco, óleo líquido, né? Que são aqueles que não endurecem. E açúcar, 31 gramas, que é realmente muito pouco, que realmente onde eles batem a tecla aí que a gente deveria eliminar o consumo de açúcar, não só por questão da própria pessoa, questão de nutrição, mas também porque ela vem de uma monocultura que exaure o solo, etc. Enfim, nós já sabemos dos problemas da cana, né? Então, aqui, um gráfico que eu achei muito bacana, que para mim, principalmente, ele é muito útil. A proposta que ele faz aqui é o seguinte, aqui nesse círculo laranja, estaria dentro do que a Terra, do que está aceitável em emissão de gases e desgaste do solo. Quando nós desgastamos o meio ambiente de maneira como nós temos feito, infelizmente, tanto exaurindo as nossas florestas quanto os nossos oceanos, em geral, a nossa dieta é sinal de que a nossa dieta está pobre. Então, perde o homem, perde a terra. Quando nós temos uma dieta pobre aqui, e a nossa dieta, aqui seria o retrato de um país muito pobre, em que temos pouca agricultura, temos pouca pesca, a dieta das pessoas fica ainda mais pobre, mas o meio ambiente não fica tão prejudicado. Então, ou seja, ninguém deseja isso aqui também, porque nós também queremos ficar bem. Então, aqui é o retrato de países extremamente pobres. Perde as pessoas, ganha o meio ambiente, porque há uma pobreza muito grande. Países muito ricos, que têm condição, acabam exaurindo o meio ambiente, porque são pessoas extremamente exigentes, o retrato dos Estados Unidos. Com as pessoas, não todas as pessoas, mas onde há pessoas que têm condição. A dieta fica ok, eu tenho condição de ter acesso a alimentos muito bons, mas o meio ambiente fica devastado. Então, ganham as pessoas, mas o meio ambiente perde. Quando acontece isso aqui? Por exemplo, se eu tenho condição de ter na minha casa do bom e do melhor, vamos colocar assim, e eu quero ter uma dieta riquíssima, e eu mando buscar, não importa aonde, porque eu consigo adquirir isso. Eu estou fazendo bem para mim? Tá ótimo, massa, tá ok, eu estou muito bem. Mas será que todo esse alimento que eu consegui, que o meu dinheiro pode comprar, é o correto para o meio ambiente? Será que tá certo eu mandar buscar os grãos, os melhores grãos no mundo inteiro, para que a minha dieta individual seja ótima? Eu vou estar muito bem, mas o meio ambiente está exaurido. Então, ganha o homem, perde o meio ambiente. Qual é o objetivo aqui? É o ganha-ganha, em que o meio ambiente é usado adequadamente, mas eu também estou de acordo em ter uma dieta muito saudável, mas que ela não seja tão exigente, que eu consiga, que eu use o que tem de melhor que está no meu alcance. Que eu aprenda a comer chuchu no tempo do chuchu, que eu aprenda a comer milho, que eu aprenda a comer tomate, que eu não seja tão exigente, que eu não faça questão de frutas e verduras importados, de peixes maravilhosos, que eu entenda que isso é muito bom, que é gostoso, mas que eu não posso ter todos os dias na minha mesa, porque isso tem um custo para o meio ambiente. Então, ganha-ganha. E outra coisa muito importante, que nós tenhamos a consciência de que para alimentar tanta gente, não é possível que tenha aspargo na mesa de todo mundo.
Infelizmente, isso é uma consciência que que nós temos condição de ter uma dieta tão boa, possamos aceitar que de repente um passinho para trás, que não é dizer que é um passinho para trás, mas que seja que eu esteja disposta a ir ao varejão e olhar na plaquinha ali, qual é o alimento hoje que está mais barato? Esse é o melhor alimento do dia para mim. Qual é o alimento que tem menos agrotóxico? Este é o melhor alimento para mim, para minha família, mas também para o meio ambiente. Então, eu achei esse gráfico bastante interessante, porque ele nos impõe não só uma visão individual, porque é muito lindo. Hoje a gente entra em mercados maravilhosos, que tem ali uma oferta de produtos linda, embalagens lindas, produtos com valor nutricional excelente. Mas talvez que a gente precisa pensar que isso não é para todos, que não seja para todos os dias, que o dia a dia seja realmente uma alimentação mais simples, que seja a alimentação que é da nossa região, que a gente está acostumado a ela. Então, eu achei isso uma coisa bacana. Quais são os nossos... Aqui também, esse outro gráfico aqui traz, talvez seja mais fácil da gente visualizar, qual é a dieta que eles nos impõem, que eles diriam que seria a melhor dieta. Aqui a gente está vendo aqui que 50% são as hortaliças e frutas, né? E inclusive cogumelos também. Depois o amarelinho aqui seriam os grãos integrais, que são o arroz, o trigo, né? E aqui o laranjinha aqui os óleos, depois o branco aqui os açúcares. Então aqui proteína de origem vegetal, que seriam os feijões. Então aqui dá para a gente ter uma ideia da composição do nosso prato. Qual é a sugestão da composição do nosso prato? Adriana, se você usar o cursor na tela, a gente consegue ver o que você está mostrando. Se eu usar o quê, Laís? O cursor do computador. Ah, sim, entendi. Isso aqui. Isso, mostra assim? pra gente o que você está falando, Ah, ok. Então aqui vocês podem ver que esta é a composição que ele nos propõe, a maior parte. Teríamos aí um prato de 50% de hortaliças, cogumelos. Aqui teríamos os grãos integrais, o arroz, o trigo. Aqui os óleos vegetais insaturados, que são os óleos líquidos, o soja, azeite, amendoim. Aqui são os feijões, favas, ervilhas, lentilhas, laticínios, batata, proteína de origem animal, carnes branca, carne vermelha. E aqui, bem petitico, os açúcares. Ok? Aí vamos seguir aqui. Espera, gente, deixa eu voltar aqui, gente. O que a gente... nessa história toda aqui de alimentação, eu queria fazer um parêntese com vocês, porque para mim é uma descoberta. Talvez seja essa... Quando eu quis fazer essa palestra com vocês, talvez seja essa o grande recado que eu quis passar, porque eu conto isso para todas as pessoas que eu conheço. Porque para mim é uma grande descoberta e eu acho que é uma questão política os governos esconderem isso da gente. Quando o agronegócio, que é ótimo para o PIB, nós precisamos dele na nossa balança comercial, mas quando ele diz que sem o agronegócio vai haver fome mundial, que eles alimentam o mundo inteiro, isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Esse dado é da ONU, isso não é um dado meu, isso é uma coisa, não há dúvida com relação a isso. Quem alimenta o mundo é a agricultura familiar. 70% de todo o alimento consumido nas nossas mesas vem da agricultura familiar. E isso eu acho que é uma coisa que tem que estar, as pessoas têm que tomar conhecimento disso. Não se trata aqui de simplesmente de demonizar o agronegócio, porque eu acho que existe aqueles que realmente se estruturar, mas existem grandes agricultores que estão dispostos a ter que ter uma visão diferente. A gente sabe, a gente tem notícia de pessoas que estão dispostas a diminuir a degradação do meio ambiente. Mas dizer que eles alimentam gente não é verdade, eles alimentam bicho.
Porque qual é a grande quantidade, qual é a maior parte da cultura do agronegócio? É o milho, é o sorgo, é a soja. E isso não alimenta a gente. Alimenta gado e alimenta porco, alimenta ave. Então, a gente tem que... e é por isso que quando as pessoas dizem assim, que a gente precisa pensar sobre a carne vermelha, é por isso. Porque a gente fala que ela faz o elo do mal. Porque você desmata para plantar soja, milho e sorgo. E você tem que desmatar para pastagem mais tarde. Então, você tem dupla consequência quando a gente explora a questão e aumenta cada vez mais o consumo de carne vermelha. Então, a agricultura, então esse dado aqui, que eu estou aqui com vocês, aqui que eu coloquei aqui, essa frase aqui está no site da ONU. Quando se consideram alimentos consumidos no país, 70% vem da agricultura familiar, segundo dados do IBGE. São pequenos agricultores que plantam para abastecer a família e vendem a sobra da colheita, como mandioca, feijão, arroz, leite e batata. Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário apontam a existência de 4,4 milhões de agricultores familiares. Então, a gente, para ter uma ideia, é gritante a diferença entre a quantidade de agricultores familiares e o agronegócio. Eles seriam responsáveis por 38% da produção agropecuária brasileira e eles empregam 74% da força de trabalho. Então, quando a gente pensa na situação, no desenvolvimento do país, na nossa mesa, é inacreditável a importância dessa agricultura familiar. E nós